Pessoal, a gente vai resolver agora uma questão da FGV sobre um assunto que as bancas de concurso costumam cobrar, que é a substituição do presidente da Câmara. Então, neste caso, a FGV cobrou essa substituição em relação à substituição nas sessões da Câmara. O regimento traz lá no artigo 18 dois critérios de substituição do presidente da Câmara. Um deles, a substituição do presidente na instituição, ou seja, quando o presidente se ausentar da capital federal por mais de 48 horas, ele vai poder ser substituído apenas pelo primeiro vice-presidente ou pelo segundo vice-presidente, nessa sequência aí ordinal. Agora, quando ele não puder participar das sessões, ou ele tiver que se ausentar da sua cadeira durante as sessões, o critério de substituição é outro. Ele pode ser substituído pelos membros da mesa efetivos, ou seja, sucessivamente na seguinte ordem: pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente, pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, e, na ausência destes, pelos suplentes de secretários, também na sequência ordinal: primeiro, segundo, terceiro e quarto suplentes. Não havendo nenhum desses 11 membros aí, 11 pessoas, vamos dizer assim, melhor dizendo, porque são 7 membros efetivos da mesa, suplentes, a gente não considera membros da mesa. Então, por esses 11 parlamentares, vai ser substituído, então, pelo deputado mais idoso dentre aqueles com maior número de legislaturas. Então, se o parlamentar com maior número de legislaturas não estiver presente, também, de certo modo, a Câmara, na prática, vai seguir a sequência. Pega o próximo da lista que atenda esse critério de ser, naquele momento da sessão, o mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Então, feito esse esclarecimento, vamos ver aqui a questão? Então, FGV, Câmara dos Deputados, analista legislativo, técnica legislativa, atual cargo de processo legislativo e gestão, 2023 foi essa prova. O presidente da Câmara dos Deputados, em razão de uma situação fortuita, não logrou êxito em chegar nas dependências da respectiva Casa Legislativa em horário que lhe permitisse dar início aos trabalhos da sessão. Em situações dessa natureza, é correto afirmar, à luz do regimento interno da Câmara dos Deputados, que o presidente... Então, veja, o examinador está cobrando o entendimento sobre a substituição do presidente na sessão. Veja que ocorreu um caso fortuito, o presidente não conseguiu chegar a tempo de participar ali da abertura dos trabalhos da sessão, e a pergunta é: o que vai acontecer nesse cenário? Vai deixar de ter sessão? Vai adiar a sessão? Ou alguém o substitui, abre os trabalhos e inicia a sessão? Confere comigo as respostas. Então, as alternativas aí da questão A: não será substituído. Falso. Ele será substituído, sim. Devendo a sessão ser adiada? Não, a sessão não será adiada porque o presidente não pôde estar a tempo de abri-la, até que seja possível seu comparecimento. Então, não vai ocorrer isso. Errada essa alternativa. B: será substituído pelo vice-presidente que tiver previamente indicado para ocorrências dessa natureza. Falso. Ele vai ser substituído pelo vice-presidente? Sim, mas na sequência ordinal determinada pelo regimento. Primeiro vice-presidente e, na ausência deste, pelo segundo vice-presidente. E aí depois segue aquela sequência que eu já mencionei, mas vamos ficar só por aqui para marcar o erro dessa alternativa B. Vamos para a alternativa C. Será substituído apenas pelos membros da mesa, conforme ordem estabelecida no regimento interno e, na falta desses agentes, pelos respectivos suplentes. Então, olha só essa alternativa. Ela está falando que o presidente vai ser substituído pelos membros da mesa, correto? Ele é substituído pelos membros da mesa, sucessivamente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Agora, a afirmativa fala apenas pelos membros da mesa e, na ausência destes, os 7 membros efetivos, pelos suplentes de secretário. Então, se os 7 membros efetivos da mesa não estiverem lá para substituir o presidente, cabe aos secretários, na sequência ordinal, substituí-lo na abertura, na sessão, né? Seja na abertura ou durante a sessão, quando ele se ausentar da sua cadeira. O problema dessa questão é que ela fala apenas pelos membros da mesa ou, na falta desses, pelos respectivos suplentes. E aí deixou de fora a possibilidade de o deputado mais idoso, dentre aqueles com maior número de legislaturas, poder substituir. Então, por isso, essa afirmativa está incorreta. Vamos para a alternativa D. D. Será substituído sequencialmente pelo primeiro vice-presidente ou pelo segundo vice-presidente, até aqui está correto, e na falta desses agentes, pelo líder da maioria. Então, o regimento não prevê essa substituição
por líder da maioria ou qualquer líder. Então, são os 7 membros efetivos da mesa, os suplentes de secretário na sequência ordinal e, na falta destes, pelo deputado mais idoso, dentre aqueles com maior número de legislaturas. Então, vamos ver se a alternativa traz essa resposta para a gente. A gente vai ter uma surpresazinha aí. Olha só. Alternativa será substituído pelos membros da mesa conforme ordem estabelecida no regimento. Sim, os membros da mesa, conforme a ordem estabelecida no regimento, vai substituir o presidente. Ou mesmo pelo deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Então, vamos lá, já vou antecipar. Esse foi o gabarito da banca, então a FGV considerou essa afirmativa correta. A gente já viu, sem sombra de dúvidas, que as alternativas A, B, C e D estão incorretas e não tem como sobreviver. E essa aqui, professor, cabe recurso, não cabe recurso? Qual é a análise dessa questão? Então, veja, aqui o examinador trabalhou com a lógica de quem é que pode substituir o presidente. Ele não afirmou qual a ordem dessa substituição e ele não excluiu, necessariamente, ele não excluiu os suplentes de secretários. Então veja que ele coloca, olha, será substituído pelos membros da mesa. Os membros da mesa podem substituir o presidente? Diz o regimento que o presidente será substituído sucessivamente, e aí vai falar primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, que são os membros efetivos da mesa. E, na falta destes, pelos suplentes de secretários. E, não havendo esses também, pelo deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Então, veja aqui, os suplentes ficaram excluídos ou não? Uma possível interpretação seria a FGV, equivocadamente, entendeu que os suplentes eram membros da mesa. Não me parece ser esse o entendimento, tá? Até pela alternativa, salvo engano, a C, que a gente viu, que mencionava lá os suplentes. Então, não me parece ser esse entendimento, mas seria uma possibilidade interpretativa da FGV considerar que os suplentes também eram membros da mesa. Na prática não são, já caiu em prova de concurso do Sebrasp que não são. Então, membros da mesa são 7 membros efetivos apenas. Então, essa interpretação não me parece ser a que cabe. Qual seria, então, a outra interpretação? De que aqui a questão não está falando qual é a ordem de sequencial ou de sucessiva em que o presidente será substituído. Ela está falando aqui, colocando quem é que pode substituir. Os membros da mesa podem substituir o presidente? Podem, desde que respeitado a ordem sucessiva, segundo a ordenação de cada um deles, né? Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, depois primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. O deputado mais idoso, dentre aqueles com maior número de legislaturas, pode substituir o presidente? Pode. Então, ele está lá no final da fila, diz o regimento, e finalmente, ou seja, não tendo lá os 7 membros efetivos da mesa, não tendo os 4 suplentes secretários, finalmente, ou seja, o último caso vai ser substituído pelo deputado mais idoso, dentre aqueles com maior número de legislaturas. Então, esse é o critério final, não limita a ser necessariamente o deputado com maior número de legislaturas e que seja mais idoso. Não, como eu estou falando, esse é um critério. Se o que tiver o maior número de legislaturas, por exemplo, tem 10 legislaturas, ele não está presente à sessão, vai se procurar, então, o que tem 9 legislaturas. Também não está presente? Procura aquele que tem 8 legislaturas. Então, ou seja, o critério na hora que for aplicar o critério, você procura, dentre aqueles que estão presentes, o mais idoso, dentre aqueles que têm o maior número de legislaturas. Ok? Então, aqui não excluiu os suplentes. Ele não disse os suplentes não podem substituir. Então, esse foi o gabarito e essa parece ser a interpretação mais sensata para aquilo que a banca colocou. Mas a banca deu uma apertada aqui nos candidatos, hein? Deixou muita gente ali sem saber o que marcar. Mas, pelo que a gente viu, se tivesse que fazer a prova agora, essa seria a afirmativa que eu recomendaria cada um de vocês marcar por conta desses esclarecimentos que eu apresentei. Professor, ainda assim caberia recurso? A gente pode recorrer, mas veja que não houve recurso. Esse foi o gabarito definitivo da banca e ele tem, como eu coloquei e apresentei aqui, uma justificativa para ele, tá bom? Então tá aí, vamos deixar registrado na tela o gabarito, os dispositivos regimentais para você consultar e encontro você numa próxima questão.